Olá, boa noite para você que nos acompanha aqui no podcast É Sobre Sapé. Eu sou Caroline Queiroz e hoje a gente vai voltar com tudo aquilo que você, como cidadão de Sapé, precisa saber. Ainda mais depois de algumas semanas a gente teve uns problemas técnicos, mas estamos de volta para falar com a população e eu não estou sozinha. Hoje eu trouxe como convidado o secretário de Educação, Marconi Pessoa, e o diretor do Memorial Augusto dos Anjos, Aderaldo Elias. Sejam bem-vindos, boa noite, muito obrigada por vocês aceitarem esse convite de estar aqui para a gente conversar um pouquinho. Obrigado, Carol. Eu quem agradeço pelo convite de mais uma vez poder estar aqui, né, conversando com a população, conversando com vocês, batendo esse papo tão interessante que é esse podcast. Pode falar. Obrigado, eu agradeço muito o convite. É a minha primeira vez, né, com vocês. Espero que seja a primeira de muitas. E vai ser um bate-papo muito gostoso, com certeza. Vai sim, porque a gente vai falar da viagem que acabou de acontecer. Vocês voltaram, não tem nem 24 horas que vocês voltaram. Isso. Então tá tudo fresco aí na memória, tudo que vocês viveram. E eu quero saber, a gente quer saber como é que foi essa viagem. Conta um pouquinho pra gente. Vamos fazer um resumão e depois a gente vai trabalhando melhor, porque tem tempo pra isso. Como é que foi? Como foi? Vocês foram que dia? Na quinta? Sim. Dia 17. Conta pra gente. Pode ficar à vontade, Aderaldo. Nós fomos dia 17, mas na realidade o evento começou no dia 16, né? Mas por uma questão de agenda do próprio secretário, do próprio prefeito, que também teve que fazer umas viagens ao Rio de Janeiro, nós deixamos para embarcar no dia 17. Mas apesar de termos ainda, de certa forma, não termos feito a abertura da festa, mas os dias que passamos lá são dias assim que a gente não consegue nem mensurar a emoção e tudo que aconteceu, né? A visita do prefeito e do secretário, obviamente, né? E a minha volta lá depois de 9 anos trouxe para Leopoldina um estado de êxtase, assim, porque era a primeira vez na história que Leopoldina estava recebendo um prefeito de Sapé, a terra onde o poeta, que eles abrigaram e abrigam até hoje seus restos mortais, né? Estava indo àquela cidade. Então a gente conclui que isso é um marco histórico não só para Sapé, mas também para Leopoldina. Eu lembro bem, eu coloquei até isso numa fala minha lá, que na minha última estada lá em 2013, eu falei na rádio 104 FM que a partir daquele momento a minha ida ali serviria para derrubar todos os muros que separavam Sapé e Leopoldina, porque até então elas eram rivais, porque uma abrigava a história de vida e a outra a história dos momentos finais do poeta lá, né? E aí guarda eternamente seus restos mortais. E eu disse, eu estou aqui para derrubar todos os muros e construir uma ponte que vai ligar definitivamente Sapé e Leopoldina. Por um tempo, essa construção ela foi parada, né? Mas com a propositura do prefeito, não foi eu que convidei o prefeito para ir, não, foi ele que quis ir lá, né? Isto mostra um comprometimento muito grande do prefeito com a história, com a cultura de Sapé e com o nosso maior ícone literário, que é o poeta Augusto dos Anjos. E ele me disse por 3 vezes, e agora em setembro, pela última vez, ele me disse que gostaria de ir. E imediatamente eu disse, eu posso articular a sua ida? Ele disse, não, a nossa ida. Iremos eu, você e o Marconi, o nosso secretário de Educação, Cultura, Esporte e Turismo. Então, isso vai ficar registrado nos anais da história dos 2 municípios. Realmente foi um fato histórico para nós, né? Isso nos engrandece enquanto cidadãos, porque a partir de agora nós sabemos, temos certeza de que Leopoldina e Sapé finalmente se tratarão como irmãs, e com certeza nós provavelmente teremos intercâmbio dos leopoldinenses para Sapé, né? E posteriormente outras pessoas de Sapé também poderão ir a Leopoldina para sacramentar realmente esse casamento que está dando muito certo. E assim vivemos momentos memoráveis lá na nossa chegada. Fomos recebidos pelo prefeito Pedro Augusto na prefeitura, com o presidente da Câmara, com outras autoridades, com o próprio Alexandre Moreira, que é um grande amigo, né, que hoje é o secretário de Cultura de Leopoldina e por muito tempo foi coordenador da Casa de Leitura ali a Botelho, que é uma casa que ela é toda levada ao lado da leitura, e ela é de propriedade da Energisa, que é a nossa atual concessionária de energia, que é lá de Leopoldina, né? Você vê que as coisas vão, até a concessionária de energia que veio de Leopoldina se instalou em Sapé, como na Paraíba toda, isso já forma, de certa forma, uma ligação muito forte entre nós, assim. Então, nós tivemos lá a oportunidade de participar. Eu posso falar, Marconi? Pode, ficar à vontade. Nós tivemos a oportunidade de participar de um momento icônico da cidade, uma tradição que é
quando as luzes da praça, a árvore de Natal, o chamado Natal Iluminado, acontece, e nós estávamos nesse momento tão importante, onde nós tivemos a oportunidade do prefeito Sidney fazer um belíssimo discurso, né? As pessoas elogiaram muito a oratória do nosso prefeito. Nosso prefeito é um homem que já passa a respeito, né? Pelo tamanho, pelo jeito dele, né? E todo mundo super elogiou, e eu tive a oportunidade de encontrar grandes amigos que eu fiz em Leopoldina, e todo mundo queria conhecer o prefeito Sidney, né? Eu soube que vocês estão aí em comitiva, tem o prefeito e o secretário. Quem é o secretário? O secretário é aquele rapaz ali, o prefeito é aquele rapaz ali um pouquinho maior. Então, gente, encontrei um grande amigo, Bernardo Guedes, que hoje é vereador em Leopoldina. Muitas pessoas ligadas à educação, à arte, à cultura. Enfim, tivemos um outro momento lindo, assim, que para mim, eu sou suspeito para falar, que foi a nossa chegada ao cemitério municipal de Leopoldina, onde nós pudemos visitar, né? E o prefeito e o Marconi pela primeira vez estarem diante do túmulo do poeta, do mausoléu do poeta. E essa trajetória até o cemitério, ela começou no Museu Espaço dos Anjos, porque nós temos aqui em Sapé, na Paraíba, um equipamento cultural importantíssimo, que é o Memorial Augusto dos Anjos, onde foi a casa da ama do leite do poeta, e que em 2006 foi convertido em memorial, né? Com esse sentido realmente de trabalhar a preservação da memória, educação patrimonial, para que os sapeenses finalmente compreendam esse importante ícone literário que eles têm. Porque muitas vezes as pessoas ainda não conhecem o Augusto de perto, porque muitas vezes não tiveram oportunidade ou por uma outra razão de ir até o memorial. Então o Museu Espaço dos Anjos, que é a casa onde o mestre viveu os últimos 5 meses de vida em Leopoldina, e que foi transformado em museu porque eles têm documentos originais, a primeira edição do Eu, e porque o mestre morreu em Leopoldina. E o que é interessante para nós salientar é que a idealização do museu, ela foi de ninguém menos do que o professor Caboclo, que foi o segundo marido da viúva do poeta, né? Conta-se em Leopoldina que Dona Esté dizia que ele era muito mais apaixonado pela obra do Augusto do que por ela, que talvez por isso ele tenha casado com ela, né? É brincadeira da população lá. Mas em seguida teve uma personagem muito importante, que foi o Luiz Rafael, chamado em Leopoldina, conhecido em Leopoldina como mordomo do Augusto, porque ele guardou todo o acervo, e até o último dia de sua morte ele esteve lá, e ele era uma casa alugada, onde ele pagava religiosamente o aluguel em dia, deixava até de comer, mas não deixava de pagar o aluguel da casa para que a casa não fosse descaracterizada. Então ele é uma personagem também muito importante nesse contexto histórico. Eu lembro bem que quando eu tive lá em uma das FMs e jornais que eu dei entrevista, falaram assim: estamos recebendo o mordomo do Augusto da Paraíba, o professor José Aderaldo Elias, e teve pessoas que disseram, te compararam com o mordomo. Eu disse assim, mas ser comparado com o Luiz Rafael, para mim, é uma grande honra, né? Eu bem queria ter sido servir, podia ter sido ser o mordomo do Augusto, né? Mas não pude, mas posso ser chamado sim, não me importa de forma nenhuma, a mim muito me honra. Então, saímos do Museu Espaço dos Anjos, rememorando o percurso que teria sido feito carregando o féretro do poeta, né? Da casa até o cemitério, né, Marconi? E tivemos algumas paradas onde o nosso guia ele falava algumas situações, relembrava algumas situações que obviamente ocorreram nesse cortejo. E teve um momento bacana que esse mesmo guia, ele foi declamar o poema Versos Íntimos. Aí quando ele começou na primeira estrofe, eu entrei, aí ele fez, por favor, termine. Daí começou a minha saga poética em Leopoldina, né? Que eu não parei mais. Assim. E foi tudo muito espontâneo, e a chegada ao cemitério foi assim, regada a muita emoção. Podemos ver, né, o tamarindo que está plantado lá, né? Que é a árvore símbolo do poeta. Não é o primeiro tamarindo, porque o primeiro, alguém teve a péssima ideia de assassiná-lo, né? Mataram o tamarindo, mas o escritor também, que muito envolvido nesse universo agostino, Alex Bueno, ele tinha um que ele trouxe ele pegou a semente lá no tamarindo, da usina, né? Lá no antigo pau d'arco, e ele levou ele em forma de bonsai, pequenininho. Mas ele cresceu muito, né, Marconi? Já estava dando sombra, né? E nós tivemos realmente a sombra do tamarindo, só que agora em Leopoldina, né? E eu, como sempre, que eu sou muito emotivo, chorei horrores de emoção pela volta lá e por estar aqui com o meu querido amigo aqui, essa personagem muito importante na educação hoje de Sapé, graças a Deus. E também está lá com o nosso prefeito e o primeiro prefeito a estar em Leopoldina. Acredito que foi muito simbólico por esse sentido, né? Foi a primeira vez que uma comitiva oficial muito significativo. foi. E como foi assim a recepção por parte daqueles que vivem lá?
Como é que eles receberam vocês? Nós chegamos em Leopoldina justamente no momento em que a cidade estava preparada para comemorar o acendimento das luzes, né? Do Natal. Então, aquela proposta ali do Natal iluminado deles caiu como uma luva na nossa chegada. E aí, nós chegamos, cumprimos com o protocolo de cordialidade, né? Fomos recebidos pelo prefeito, como disse Aderaldo, também pelo presidente da Câmara e outras pessoas que também estavam lá, o presidente da AFIL, que é uma associação comercial que existe lá, né? E aí, em seguida, tivemos a oportunidade de participar junto com eles do desfile de abertura. Então, nós seguimos em comitiva com o pessoal da cidade e, assim, pudemos sentir o calor da população, né? O abraço, a satisfação das pessoas em estarem nos recebendo ali também, né? E quando o prefeito ele deu a oportunidade do nosso prefeito Major Sidney discursar, as pessoas ficaram assim deslumbradas, né? Porque, como disse Aderaldo, nosso prefeito ele tem uma oratória muito boa e levou uma mensagem pura, limpa, verdadeira, né? Justamente nessa ideia de promover essa construção dessa ponte que Aderaldo falou entre as duas cidades, né? São cidades que compartilham de características como a quantidade de população, né? Os munícipes estão ali numa quantidade muito parecida. São cidades que compartilham do mesmo poeta, né? Da história do mesmo poeta e que compartilham também dos mesmos problemas, né? Então, assim, foi uma experiência, eu diria que inenarrável, porque a emoção tomava conta a todo tempo, veio a questão do Natal, a história que Aderaldo sempre nos contava da sua primeira visita, de como foi, os detalhes, e tudo isso voltou à tona quando Aderaldo chega novamente em Leopoldina, né? Então, assim, fica de fato, né, escrito nas páginas da história a nossa ida a Leopoldina, né, e a construção dessa ponte entre as duas cidades, né? Nós fizemos o convite oficial, tanto ao prefeito quanto ao próprio secretário de Cultura, para que eles viessem a Sapé no próximo ano, né, na semana comemorativa do aniversário de Augusto dos Anjos. Também tivemos a oportunidade de conhecer várias outras pessoas que nos acolheram, que nos receberam muito bem, né? Essa visita guiada que nós pudemos participar no sábado, né? Os Caminhos de Augusto, intitulada Caminhos de Augusto, ou Caminhando com Augusto, era algo assim, que nos levou a pontos históricos extremamente importantes, os últimos caminhos, aliás, os últimos passos que o poeta deu, né, na cidade, antes do seu falecimento. Então, toda uma atmosfera construída para a temática, né? E assim, poder perceber o quanto a cidade abraçou Augusto dos Anjos, né? É uma estrela realmente na cidade. Verdade. Uma pessoa muito valiosa para a cidade de Leopoldina, assim como também é para nós. E eu até costumo dizer assim, né? Quem não conhece Augusto dos Anjos e tem a oportunidade de conhecer pela ótica de Aderaldo Elias, Obrigado, com certeza não se decepciona, porque eu nunca vi ninguém falar de Augusto dos Anjos com a paixão, com o envolvimento e com o conhecimento que Aderaldo traz, né? E um dos pontos altos da nossa visita foi o concurso de poesia que Leopoldina há alguns anos já realiza, acho que é a 32ª edição, se não estiver enganado, do concurso. E nós tivemos a oportunidade de participar da cerimônia de premiação, onde participam pessoas de vários lugares do país, inclusive, né? Pessoas de São Paulo, Rio de Janeiro, da região de Minas ali. E Aderaldo, mais uma vez, né, brilhou, declamando Augusto dos Anjos, e assim, as pessoas lá ficaram encantadas, né? E além de toda essa atmosfera augustiniana, nós também tivemos a oportunidade de perceber a forma como a cidade trabalha o turismo em cima da temática Augusto dos Anjos, né? Então, durante essa semana, essa semana comemorativa, houveram vários eventos, várias ações, né?
E a cidade, ela trabalha isso de uma maneira muito interessante. Então, foi um bate-papo muito produtivo com o Alexandre, com o pessoal de lá. Com certeza, nós trouxemos várias ideias. Eu ia perguntar justamente isso, porque, como o senhor falou, né, são cidades muito parecidas, que têm um perfil de cidade, né, população, compartilham do mesmo poeta, e aqui a gente tem os equipamentos como memorial, lá eles têm um museu, que é um pouquinho diferente. Então, querendo ou não, dá para dar uma comparada e pegar ideias, né, coisas boas para trazer. Vocês, então, vieram com coisas na mente que podem ser colocadas em prática aqui, projetos, enfim. Sim, várias ideias, inclusive parcerias importantes, contatos importantes, na verdade, né? Porque dessas viagens o que a gente deve aproveitar, além de tudo que a viagem oferece, são as oportunidades, né? E uma das oportunidades que nós tivemos foi de conhecer a forma como a cidade trabalha, o turismo, a própria cultura. Então, assim, foi de fato muito importante essa nossa visita à Leopoldina. Já chegamos com a cabeça cheia de ideias para o próximo ano. Estamos aí na fase de encerramento desse ano, né? E já começando o planejamento para o próximo. Então, com certeza, no próximo ano nós teremos muitas ações. Vamos ter a oportunidade também de configurar diferente o turismo na nossa cidade, já que a gente conheceu pessoas lá, iniciativas que deram certo lá e que podem ser copiadas para aqui, né? Com as nossas características, com as nossas especificidades. Então, assim, em resumo, a viagem ela foi extremamente produtiva. E o que chamou a atenção de vocês quando se fala da relação do município com Augusto dos Anjos? Teve algo que marcou mais? Eu considero que a forma como a população reconhece Augusto dos Anjos, né? Assim, a gente falava com as pessoas com as quais a gente teve a oportunidade de conversar, assim, munícipes, pessoas aleatórias, né? Que chegavam perto e tal, e se remetiam à figura do poeta, né? Mesmo sem estar ali envolvido naquela atmosfera augustiniana, como costuma dizer Aderaldo. Mas assim, a gente percebeu que a cidade, de fato, ela abraça a causa, né? E não só na poesia de Augusto. A questão da própria literatura, da poesia, é muito presente, né? Nós vimos pessoas declamando poesia, nós vimos pessoas concorrendo lá no concurso, né? Por poesia em formato de soneto, outros tipos de poesia. Então, assim, foram momentos memoráveis. E com certeza esses projetos, essas coisas que vocês viram podem ser incorporadas, né? Com certeza. Assim, olha, uma das coisas que eu gosto nessa pasta é a capacidade de interlocução, né? Então, a educação ela se comunica com a cultura, que se comunica com o turismo, que se comunica com o esporte. E a nossa proposta na gestão da educação, cultura, esporte e turismo é fazer essa interlocução mais firme. Então, lá em Leopoldina a gente percebeu que as pessoas elas têm acesso à poesia, à literatura desde muito cedo, né? Então, aqui a gente pretende, né, tem que iniciar esse processo desde muito cedo também, né, inserindo por meio da educação, do currículo das escolas, a literatura, a poesia, o hábito de ler, né? Tivemos lá, nesse mesmo dia da cerimônia de entrega da premiação, a participação da Academia Leopoldinense de Letras e Artes. Então, assim, a gente percebeu esse envolvimento, né? E aqui a gente também tem ferramentas que podem contribuir com esse processo. Então, agora é adaptar e colocar para funcionar. E quando, digamos que uma pessoa veio, seja de Leopoldina ou de outro lugar da Paraíba, quer conhecer a história de Augusto dos Anjos, vem para Sapé, quais são os equipamentos hoje que essa pessoa pode contar aqui, que Sapé dispõe para poder contar um pouquinho da história de Augusto? Hoje nós temos 2 equipamentos culturais que trazem a trajetória do poeta, a história do poeta, né? Em especial, o Memorial Augusto dos Anjos, que é conduzido brilhantemente por Aderaldo, e a biblioteca. E aí as pessoas que se interessarem em conhecer a história do poeta, em conhecer toda a proposta do memorial, é só entrar em contato com o Aderaldo, né? E
pelos canais do próprio memorial ou da própria Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, que vai poder chegar lá. A Deraldo está sempre de braços abertos. Sim, com certeza. Sempre muito disponível para receber as visitas, as pessoas que se interessarem. Olha, cada vez que eu vou lá, o encanto é maior, né? A gente vê ele falando outro dia, comentando sobre a visita dessa ex-secretária de Cultura, né? Sim. Que veio, Rosângela, que veio aqui, Lima. que ela chorava abraçada ao tamarindo. Então, assim, são pessoas que vivem realmente essa atmosfera, né? Que estudam, que se interessam. E como eu disse, ninguém conhece Augusto dos Anjos como Aderaldo. Olha que responsabilidade ele está passando para mim, gente. Aqui em Sapé, a pessoa que para procurar para saber de Augusto dos Anjos é a Deraldo. Nós temos um Instagram, que é Memorial Augusto dos Anjos, que a gente pede que os sapaenses em primeiro plano, por favor, entrem lá, sigam-nos. Lá tem o meu telefone, que é o 87996932, que vocês podem agendar uma visita com pequenos grupos, com grandes caravanas. Agora tudo isso tem que ser agendado, porque como o governador decretou o ano de 2022, ano cultural Augusto dos Anjos, para nós assim foi um presente, porque nós estamos tendo, né, do litoral ao sertão da Paraíba, visitando o memorial todas as semanas. No mês de agosto, nós trabalhamos de domingo a domingo, porque tem pessoas que só podem vir, por exemplo, o sertão da Paraíba só pode vir aos sábados. Pessoas só podem vir no domingo, então a gente está lá de plantão, de prontidão para receber todo mundo lá feliz, com um sorriso no rosto, todo mundo muito integrado com esse trabalho, né? E um dos nossos carros-chefes hoje tem sido realmente a forma como nós recebemos. Todas as pessoas que visitam, elogiam, nós estamos até gravando os depoimentos das pessoas, que eu acho isso muito importante. E vocês entraram lá no Instagram, vão ver que tem depoimentos regados a muita emoção, né? Isso nos deixa muito felizes. Como eu sempre digo, né? Para mim é um prazer muito grande saber que, contando a história de alguém tão importante como Augusto, a gente toca o coração da outra pessoa e consegue fazer com que ela venha expor a sua emoção, a sua mais profunda emoção. E isso é regado a muita lágrima, a muito sorriso. E todas as vezes que a gente recebe todos os dias, muitas pessoas... Por exemplo, eu faço a minha palestra no memorial e também com poesia, mas o ponto culminante é a visita ao Tamarindo, né? Eu sempre digo, você vai ao memorial e tem que ir ao Tamarindo. Se não for, como ir a Roma e não ver o Papa. Então, esse momento lá no Tamarindo, que é o maior símbolo vivo do poeta, uma árvore com aproximadamente 300 anos de vida, e que guarda em suas memórias afetivas todo o início da história desse grande poeta, né? Que é considerada a expressão mais original da poesia brasileira, mas nem sempre foi assim. Foi uma longa jornada, dura, para ele conseguir, já depois da passagem para o plano espiritual, ele finalmente ter o status de poeta maior, porque ele foi considerado um poeta menor, justamente porque o seu estilo é único e original, ninguém nunca fez nada igual, nem nunca fará, e as pessoas na época não conseguiram entender nem absorver a poesia do Augusto como um gênero desconhecido, porque o gênero literário, a poesia da época, estava intrinsecamente ligado ao barroco e principalmente ao romântico, né? Palavras doces, melosas. Daí vem o Augusto e diz, escarra nesta boca que te beija. Isso chocou muita gente. Mas o que a gente não pode deixar de dizer é que quem deu o status de poeta maior ao Augusto não foram as academias, os escritores, os poetas, os críticos, foi o povo, a população em geral, considerada leiga. Foi quem deu ao Augusto, na terceira edição de 1928, que é um livro belíssimo em capa de madeira que nós temos, Marconi, lá no memorial, né, original, uma doação do querido Ricardo dos Anjos, neto do poeta, que nos deixou em 2019, mas que tivemos a oportunidade de conhecer o Ricardo, tornarmos-nos amigos, e foi o Ricardo, neto do poeta, quem fez o primeiro contato do memorial através da minha pessoa com Leopoldina em 2012. Quando ele me disse que eu precisava conhecer a Rosângela Moreira Lima, que era secretária na época, e que ele disse que a Rosângela, ela respirava Augusto dos Anjos. Até o esposo dela, quando veio aqui, ele brincou e disse, olha, lá em casa estou acostumado, dorme eu, a Rosângela e o Augusto. Né? Então ele fez essa ponte e a Rosângela veio primeiro para cá em 2013, eu consegui trazê-la na época, e no mesmo ano, em novembro, eu fui a Leopoldina viver essa experiência extraordinária que o Marconi e o prefeito podem dizer também, eu não vou falar mais sozinho, mas eles vivenciaram a mesma coisa.
E também frisar, Marconi, que os jurados do concurso de poesia foram os membros da Academia de Letras e Artes de Leopoldina, né? E que se demonstraram muito interessados de estarem aqui em abril do ano que vem. E o prefeito convidou, obviamente, né? O convite foi Vai feito. ser uma honra, né? Para nós receber Então vamos esperar, esses acadêmicos aqui na nossa cidade, né? E ano que vem vai ser comemorado o aniversário de 139 anos, 139 anos. Se o poeta materialmente estivesse vivo, né? Porque espiritualmente ele continua vivo. Você falou desse ponto que eu acho que é interessante até a gente comentar sobre esse estilo de Augusto dos Anjos, que é um pouco realmente diferente do que se via naquela época. Ele tem uma característica mais pro lado melancólico, né? Sim. Uma coisa que a gente tem feito no memorial é nós tirarmos essa mácula do Augusto de ser conhecido como um poeta mórbido, triste, poeta da morte, poeta melancólico. E a gente sempre frisa que esse lado da poesia um pouco triste, que fala sobre morte, mais sombria, como algumas pessoas dizem, é um traço da personalidade do escritor. Mas existe a personalidade do homem Augusto dos Anjos, que é absolutamente diferente do lado daquilo que ele escreve, né? Ele escreve com muita propriedade sobre a morte, que é um fenômeno ao qual todos nós estamos fadados, embora não queiramos, mas é uma realidade. E eu sempre digo, só alguém que viveu muito bem e que entendeu realmente o valor da vida para falar com tanta propriedade sobre a morte. Então, o sociólogo pernambucano Gilberto Freire, ele disse o seguinte: o Augusto dos Anjos foi um gênio para a sua época e continuará sendo um gênio para a posteridade, quando pela primeira vez na história da literatura brasileira e universal, alguém ousou construir uma poesia filosófica e científica. Porque se você observar, o Augusto fala com propriedade como se fora um cientista sem ser um cientista. Fala como um médico, a relação à medicina, sem ser médico. Daí vem o questionamento: de onde veio todo este conhecimento? Ninguém consegue mensurar o conhecimento, né? A sapiência do Augusto dos Anjos. E por isso que ele é considerado um gênio para a época e para a atualidade. Tanto nós recebemos do começo no ano passado, uma professora que veio de Belém do Pará, e ela disse assim: professor, falando comigo, a poesia do Augusto nunca esteve tão atual enquanto os dias de pandemia que estamos vivendo. Porque pela primeira vez na história, algumas pessoas se sentiram compelidas a estarem a sós consigo mesma. Que é o mais difícil para o ser humano, é ele ficar a sós consigo mesmo, é ele aprender a apreciar a sua própria companhia, né? Porque tem pessoas que têm dificuldade de lidar consigo mesmo. Então ela prefere estar cercada de pessoas, estar nas redes sociais, porque muitas vezes aquilo que ela sabe a sua essência qual é, mas ela não gosta, ou ela tem medo. Então ela prefere ficar ligada a coisas externas. Mas tem um momento em que todo mundo teve que ficar recluso, recolhido, à força. Você teve que ficar você e você. Então esse foi um momento em que o eu, que é o título da obra do Augusto, né, se fez mais presente na vida da gente. Aí eu sempre peço licença ao mestre para parafrasear um grande escritor e dramaturgo inglês chamado Oscar Wilde, quando ele diz assim: apaixonar-se por si mesmo é indício de um longo romance. Então o que o Augusto fez está muito ligado à frase do Oscar Wilde. Então o nosso poeta, gente, é um gênio, né? E muitas pessoas não conseguem entender essa profundidade. Exatamente. Né? Mas sabe por quê, querida? Porque as pessoas ainda não têm um olhar mais sensível, né? Sobre a obra. Quando você vai ao memorial, escuta a nossa fala, e você começa a entender e absorver Augusto como alguém muito próximo de ti, e que é absolutamente possível você compreender a poesia, tirar esse estigma de poesia difícil, você vai entender dentro da poesia as nuances e um direcionamento que o poeta nos dá em como a gente fazer para viver bem com a gente mesmo, né? E ele nos dá muito direcionamento na vida, norteia muito a vida da gente, principalmente no que diz respeito à construção da vivência com o outro. Conviver é uma arte. Então, em versos íntimos ele faz isso. Muita gente nunca percebeu isso, Marconi, em versos íntimos. Quando ele diz que a mão que afaga é a mesma que apedreja. Quando ele diz que o homem que mora nesta terra miserável sente necessidade de também ser fera, né? Porque a nossa vivência cotidiana é uma luta. Você precisa ser fera todos os dias para não sucumbir ao sistema, para não ser engolido por ele.
E quando ele diz, né, que a mão que afaga é a mesma que apedreja, ele nos suscita a pensar, ele nos indica a pensar o que nós vamos fazer com essas pedras que nos são atiradas. Devolvê-las de volta? Não, né? Porque assim você ficaria em pé de igualdade com seus algozes. Você não teria respaldo moral para criticá-lo. Mas, de repente, você pode dar um fim útil a essas pedras. Eu sempre relembro um momento em que uma menininha que nos visitou, uma escola, né, alunos do Fundamental 1, e ela, do nada, ela olhou para mim e disse assim, tio, eu construiria um castelo lindo para eu viver. Aí a gente percebe, na inocência dela, uma sabedoria muito grande. Né? E eu sempre digo, você pode recolher essas pedras e construir um caminho que vai te levar ao sucesso, aquilo que você almeja na vida, ao invés de pegar as pedras ou deixar no lugar ou então atirá-las de volta. Então, vocês precisam ir, pessoal do Sapé, eu convido vocês a estarem no memorial conosco para conhecerem de perto este ícone literário que o mundo abraçou, que o Brasil abraçou e que os paraibanos e os sapeenses, em particular, precisam e devem abraçar. Nosso poeta Augusto dos Anjos. E o memorial não é só ver as obras, entender Augusto dos Anjos, né? É um saber mergulho, mais da vida dele. Eu sempre digo, esse espaço respira e inspira a poesia. Então, todas as pessoas que vão lá, elas nunca voltam do mesmo jeito que chegaram. Elas voltam absolutamente diferente. Porque elas são contagiadas por essa atmosfera, como o Marconi sempre disse que eu digo, augustiniana. Esse é o nosso trabalho. É trazer Augusto para perto das pessoas, para o coração e para a mente das pessoas. Como é o funcionamento do memorial? Dias, horários, como é que faz para poder ir? É só chegar lá? Importante a sua pergunta. O memorial ele abre de terça a sexta-feira, nos horários normais, de 8, aí tem um intervalo para o almoço, das 14 às 16 horas. Então seria de 8 às 12? De 8 a meio-dia. Aí meio-dia tem uma pausa para o almoço e depois abre às 14 às 16. Na segunda-feira, nós só abrimos quando temos agendamento, porque existe uma regra internacional, para quem não sabe, que muitas pessoas criticam, que às vezes está fechado na segunda-feira, onde os memoriais e museus eles não abrem. Porque muitas vezes nós abrimos aos domingos, né, para receber visitas especiais, alguém que agendou. Então, na segunda-feira é o nosso dia de folga. Se você for em museu, em João Pessoa, na Casa Zé Américo, na Academia Paraibana, está fechado. Então, nos finais de semana, nós abrimos com agendamento. Nós temos algumas particularidades daquele lugar, que foi a usina Santa Helena, né, que não nos permite estar com o memorial aberto o dia todo. Questão de segurança e etc. Mas, quando nós temos um agendamento, nós vamos receber manhã ou tarde, estamos a postos. Nós temos uma equipe muito boa. Eu quero aproveitar o momento para mandar um grande abraço para os meus companheiros de trabalho, Emanuel Moraes, Maurício Santos, Givaldo Melo, o Paulinho da usina e a nossa auxiliar, que é quem prepara a nossa comida, a Alane. Alane, um beijo para todos vocês. Vocês são muito importantes para que o nosso trabalho, né, tenha o resultado e o êxito que nós temos. Então, e se quiser agendar, como é que faz para entrar em contato? Você entra lá no Instagram, ou as pessoas que me conhecem já vão direto no meu WhatsApp, e daí agendam comigo, eu já deixo lá agendadinho, no dia só ir. A gente está esperando de braços abertos para receber o maior amor do mundo. Antes, a gente vai falar que amanhã a Banda Santa Cecília completa 100 anos, né? Vamos falar sobre ela daqui a pouco, só pra gente fechar um pouquinho esse assunto, porque eu acho que tem assunto que dá muito pano pra manga a gente falar aqui, né? Porque a gente tá com uma fonte de informação sobre Augusto dos Anjos, tem que aproveitar. Mas quando se fala sobre memorial, né? A Leopoldina tem o museu, aqui a gente tem o memorial. O próprio secretário falou sobre como é importante essa questão da cultura. Para o senhor, qual é a importância desse memorial aqui para a Sapé, para a população de Sapé? Eu poderia dizer até para a Paraíba, né? Sim. Porque muita gente não conhece, não sabe desse equipamento tão importante e com um peso histórico, né? Vou pontuar algumas coisas. Nós podemos observar, o Marconi está aqui para comprovar, o trabalho que é executado em Leopoldina hoje. Nós temos uma forma de receber as pessoas, né? E nós temos uma frequência muito forte de visitas. Nós percebemos que lá no museu hoje, né, as visitas elas são pontuais. Elas não têm a frequência que nós temos. Aí nós ficamos felizes que podemos observar que o nosso trabalho aqui ele tem uma abrangência muito forte e muito maior, né? Que hoje nós conseguimos absorver não só municípios vizinhos como Sapé, Riachão, Sobrado,
mas nós conseguimos absorver toda a Paraíba, né? À medida que o governador decretou o Ano Cultural Augusto dos Anjos, a Secretaria da Educação do Estado, ela já colocou em prática alguns projetos, por exemplo, o Festival Arte em Cena, onde Augusto foi trabalhado em diversos segmentos, a literatura, artes plásticas, música, dança, poesia, cinema. Olha só que o Augusto é um leque de opções. Então, esse festival, ele ofereceu a oportunidade de, pela primeira vez, né, esses jovens, que a maioria são jovens, que vieram ao memorial e conhecer de perto o Augusto, ouviram falar esporadicamente, mas o que eles produziram, eles foram pesquisar sobre o Augusto, produziram coisas. Eu fiquei encantado na abertura, lá no Centro de Formação de Professores em Mangabeira, né, que a professora Uleika nos convidou, a equipe veio ao memorial e automaticamente me intimaram para estar lá com eles, né, para declamar poesia e tudo mais. E eu fiquei encantado com os trabalhos que foram levados lá. Inclusive, tem escolas que estão vindo agora ao memorial trazer a produção para que isso fique no memorial. Isso é muito importante. Então, a gente percebe que nós temos uma abrangência muito maior, porque nós temos uma abrangência a nível de Estado. E outro dia nós tivemos a presença de um IFPB do Rio Grande do Norte, né? Estados vizinhos estão nos visitando. Então, lá em Leopoldina é um museu, porque eles têm peças autênticas, né? Tem alguns utensílios. Então, lá é chamado de museu. Aqui é chamado de memorial, porque é um espaço onde nós temos os painéis que conta a história do Augusto, né? Em forma de painel e em forma de memória. Nós temos as memórias. Então, essas memórias elas são revividas cotidianamente, repassadas para as pessoas de uma forma que elas realmente não só ficam na memória, como também no coração das pessoas. Então, isso faz um diferencial muito grande. E o que a gente pretende hoje é realmente envolver os sapeenses com Augusto dos Anjos. Porque eu digo a você, eu fiquei muito triste quando eu estava lá no Centro Cultural de Mangabeira e que eu reencontrei todas as escolas que haviam passado pelo memorial e tinha uma escola estadual de sapé que estava lá e não esteve no memorial. Então, eu falei, o que é isso? Casa de Ferreira, espeto de pau, né? Mas o que é que falta? É realmente esse envolvimento com a história, esse compromisso com a história. Que, como o Marconi bem frisou, a Leopoldina, ela respira Augusto. Ela tem Augusto como realmente uma relíquia, um presente. Então, nós temos que trazer essa cultura também para a cidade que abrigou a cidadania do poeta. Porque, para quem não sabe, Augusto não nasceu sapeense, né? Ele torna-se sapeense 11 anos depois de sua morte. Porque, se você pegar a certidão de nascimento do poeta, vai estar lá que ele nasceu em 20 de abril de 1884, na Vila do Espírito Santo. Que vila é esta? O atual município de Cruz do Espírito Santo. Então, quando o Augusto nasceu, Cruz do Espírito Santo era um distrito do município de Pedras de Fogo. Daí, a primeira cidadania do poeta é pedrafoguense. Depois que a vila transforma-se em município, ele passa a ser um cidadão Cruz do Espírito Santense. Mas o que aconteceu para ele se tornar sapeense? O governador da época, para prestigiar o recém-criado município de Sapé, cujo primeiro prefeito foi quem? Coronel Gentil Lins, que morou na fazenda Pacatuba e que estava intrinsecamente ligado à história do poeta, porque depois que o engenho vem à falência, né, foi alienado pelo Banco de Pernambuco, em 1910, o prefeito Gentil Lins foi um dos precursores da usina Bonfim, que vai suceder o engenho e que depois vai se transformar em usina Santa Helena, que todo mundo hoje chama de usina, né? Não é mais que todo mundo chama. Quer dizer, Gentil Lins estava ligado ao engenho Pau d'Arco, a família do Augusto, então era uma família também de posses, e o governador da época, para prestigiar o recém-criado município de Sapé, promove naquela região um censo demográfico territorial e vai dar as terras do antigo engenho Pau d'Arco a quem? A Sapé. Aí o poeta vai ter a sua terceira e definitiva cidadania. Daí eu sempre digo, nós temos a obrigação de fazer jus a isso. Então, é isso que a gente faz no memorial todos os dias. Trazer esse sentimento de pertencimento, em primeiro plano, aos sapeenses, né? A Paraíba e o Brasil, porque Augusto é do Brasil, é do mundo, né?
Verdade. E na casa do ferreiro, o espeto não pode ser de pau. Não pode ser de pau. A de gente jeito precisa nenhum. cada vez mais, né, incentivar isso. Então já fica o convite aqui, né, para as pessoas prestigiarem lá. Sim. Se já foi uma vez, vai de novo. né? Sempre Vai de tem novo. coisas para você aprender, né, uma nova impressão Sim, para com você ter certeza. daquele Ó, lugar. Se querer te interromper já dizendo, né? Eu vou pedir licença à minha querida Francinha, né? Que todo mundo conhece a Francinha Sapé, da AMES. A Francinha estava lá conosco com um grupo da terceira idade e eu estava falando e ela olhando para o quadro de Augusto que tinha assim na frente dela. Daí ela disse assim, Aderaldo, por favor, eu preciso te interromper. Olha, eu vou dizer agora você, eu tenho um abuso tão grande desse homem, mas quando eu cheguei aqui, que sentei, que você começou a falar sobre ele, eu estou sentindo um sentimento de orgulho, de satisfação de ser conterrânea desse homem. Quer dizer, isso faz a diferença estar em loco no memorial. Tem que ir lá para ouvir, para entender, para conhecer de perto, né? Ter esse contato com a cultura, Esse contato, né? exatamente. Cultura Isso é uma importante. coisa. Isso é o diferencial hoje da gestão do prefeito Sidney Paiva. Ter um secretário de Educação e Cultura que também se interessa e sabe a importância disso tudo, e o prefeito mostrou isso aí para todo mundo ver quando ele tem a iniciativa de ir a Leopoldina, né? Vivenciar aquela situação, conhecer a cidade, ver de perto como Augusto é tratado, é reverenciado, como o Marconi me falou. Essa troca de experiências vai fazer uma diferença imensa para a nossa história de Augusto dos Anjos aqui em Sapé também. É verdade. Falando de cultura, da importância da cultura, a gente tem um outro equipamento cultural aqui em Sapé, que é a Banda Santa Cecília, que amanhã Isso. completa 100 anos. Qual vai ser a programação, secretário? Banda Santa Cecília, para nós, é um outro equipamento que merece muita atenção e tem todo o nosso respeito, porque ela é mais antiga do que a própria cidade, né? Então, assim, amanhã a banda estará comemorando os seus 100 anos de história. E aí nós teremos uma cerimônia às 11 horas da manhã, uma cerimônia restrita a convidados, né? Mas será uma cerimônia em homenagem aos músicos que estão e os que já passaram pela banda, né? Também teremos às 19 horas, e aí já fica aqui o convite a toda a população a participarem junto conosco, na frente da Igreja Matriz ali, de um concerto. Vai ser um concerto da Banda Santa Cecília em homenagem ao aniversário de 100 anos e também ao Dia do Músico, que amanhã, 22 de novembro, também é comemorado o Dia do Músico. Então, teremos essa programação e fica aqui já o convite a toda a população de participarem desse belíssimo concerto com a presença de vários músicos da nossa cidade estarão participando, né, sendo homenageados também nessa oportunidade. E assim, tenho certeza que será um momento memorável para toda a população que se fizer presente ali. Aderaldo Elias já confirmou presença, inclusive, Imperdível, né, no concerto da Banda Santa Cecília amanhã. O senhor tinha falado também sobre um festival Aruandando. Isso. Tá na programação também para essa semana, Para né? essa semana também. A cultura essa semana tá ligada nos Agenda cheia. 220. Então, assim, Sapé recebe nos dias 25 e 26 a passagem do Aruandando pelo Brejo, né? E aí o Festival Aruandando, ele deriva do Festival Aruanda, né? É uma extensão daquele festival que premia a produção audiovisual, né? E como aqui em Sapé nós também temos produtores audiovisuais, a participação desse público é muito importante nesses eventos. Então, no dia 25, na sexta-feira, na Biblioteca Municipal Augusto dos Anjos, estará sendo exibido alguns curtas-metragens, né, para as pessoas que quiserem ir lá a partir das 19h30. Estaremos iniciando a exibição desses curta-metragens. E no dia 26, no sábado, nós estaremos com uma proposta para os produtores. É um público mais específico, né? Vão ser os nossos convidados para uma palestra lá no Memorial Augusto dos Anjos, inclusive, né? Discutindo a temática, essa proposta do audiovisual. Então, nesses 2 dias, Sapé estará sediando o Aruandando pelo Brejo e será um prazer poder receber a população para participar conosco desse momento importante. E registrar também que no dia 26, à noite,
lá na biblioteca será exibido o longa-metragem Cássia Eller. Então, assim, fiquem todos convidados a participarem conosco desse momento, que eu tenho certeza que serão momentos memoráveis. No dia 26, a partir de que horas? No dia 26, a exibição do filme a partir das 19h30. 19 horas. Lá no Memorial. Na biblioteca. No Memorial, mais cedo, vai ser uma ação para convidados. Ah, sim. Então, quem quiser assistir o filme de Cássia Eller, vai para a biblioteca. Precisa apresentar alguma coisa ou é só chegar? É só chegar e se sentar. Pipoca garantida. Ah, é? Olha aí, coisa boa. E a gente tá com a programação bem cheia, porque isso vai ser dia 26 de novembro agora, e no dia 30 já tem a festa. A gente já tá finalizando aqui o nosso podcast, e só para relembrar, né? O anúncio foi feito na última sexta-feira, que na próxima, deixa eu olhar aqui, dia 30 é na outra quarta-feira, vai ter a festa, o início da festa, né? Isso. De celebração dos 97 anos de Sapé. Então, a programação vão ser 3 dias de festa. O primeiro dia com a gravação de um DVD, né? De Luca Bess, que tem uma série de convidados. Eu nem vou me arriscar a falar todos aqui, porque são muitos. A programação completa tá lá no Instagram, tem no site também da prefeitura. Então, o primeiro dia tem gravação de DVD. O segundo dia tem mais convidados, tem mais participantes, né? O Ala Reis, acho que é Michele Andrade. Isso. Ramon Schneider, olha, eu tô até lembrando. Tem uma programação. E no terceiro dia tem o Padre Nilson Nunes, que também vai trazer um momento, né, de louvor, de reflexão. Então, a gente aqui faz o convite, estende o convite, né? Começa já amanhã a programação com os 100 anos da Banda Santa Cecília. Tem na sexta-feira, tem no sábado a programação. E na quarta-feira, sem ser a próxima, a outra tem o início dos festejos, né? Dos 97 anos de Sapé. Então, tem muita coisa para comemorar. E nesse meio tempo, dá tempo também de ir no Memorial. Sim, claro. Né? Que vai funcionar nesses dias, Isso, né? De com terça certeza. até sexta. Isso. Então, dá para ir no Memorial também. Tem muita coisa para fazer em Sapé, tem muita programação. E o que não falta é oportunidade, né? Para viver cultura. Isso. Seja em uma festa, seja na biblioteca, seja assistir um filme, seja aí no Memorial. E a gente precisa cada vez mais prestigiar e falar da cultura. É importante falar da cultura, viver, ler um livro, assistir um filme, né? Isso tudo é cultura. Às vezes as pessoas acham que saber de cultura é ver quadros e coisas, né? Mas não, a gente vive a cultura em todo o tempo na nossa vida, e é preciso, né, ter essa sensibilidade, essa visão. Então, foi muito bom a gente ter falado disso aqui. Eu quero agradecer a vocês por esse nosso bate-papo. Foi muito bom a gente saber dessa viagem, né, desses detalhes. Esperamos agora ansiosos por abril, né, da nossa programação de Augusto dos Anjos. Então, a gente tem essa expectativa. Daqui para lá vamos conversar, né? Sim, com certeza. O convite já fica aqui para outras vezes vocês virem para a gente falar sobre Augusto dos Anjos, aniversário, enfim. Mas agora eu agradeço vocês por esse momento tão legal que a gente teve. A gente que agradece, né? Fica feliz. Eu só quero dizer para vocês que entendam que a poesia não é coisa para elite, a poesia não é elitista, a poesia faz parte do nosso cotidiano. E eu quero aqui também lembrar a grande poetisa Cora Coralina, quando ela diz que poesia é vida e pode ser encontrada até no lixo. E vocês não precisam ir buscar no lixo, porque vocês têm o Memorial Augusto dos Anjos, né? É verdade. Para absorver toda essa atmosfera poética. Então, estejam lá com a gente, vai ser um prazer muito grande. Agradecer a você, né? Você é muito simpática, eu gostei muito, né? Obrigada. Essa equipe aqui, meu querido William ali, o William que foi meu aluno, né? E foi? Eu tenho um grande orgulho desse rapaz. Ele sabe que eu amo de coração, ele e a Duda, que também, a esposa, também foram meus alunos, e são os presentes que a vida nos dá, né? Então, você está de parabéns. E muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Nada. Obrigada também, secretária. Agradecer a você, mais uma vez, pela oportunidade de estar aqui discutindo sobre essas 4 grandes pastas que estão aqui, onde hoje a gente pode contribuir, né, com elas. A toda a população pelo carinho, pelo acolhimento, né, que tem dado ao nosso trabalho. Agradecer também ao prefeito pela oportunidade de estarmos aqui, né? E não esquecer que, acima de tudo isso, nós temos um Deus que nos permite viver mais um dia, respirar novamente, enfim. Apenas a gratidão que fica registrada aqui, tá certo? E muita gratidão, né? Eu falo muito, viu? Só para dizer, eu tive a oportunidade pela primeira vez de conversar, de estar tão próximo do prefeito, e eu disse a ele que
além da gratidão que ele tem, né, de minha parte, por ter me reconduzido ao memorial, ele tem a minha eterna lealdade. Eu acho que é nossa, né, Marconi? E quero dizer isso publicamente, assim. Ele tem sido fantástico. Então, a gente só pede todos os dias. Eu coloco ele e a família dele e aos amigos que me apoiam também todos os dias em minhas orações. Que Deus nos abençoe, nos proteja, nos mantenha firme e forte no propósito de mudar a história de Sapé. Em todos os sentidos. Amém. Com esse sentimento de gratidão, de esperança, a gente finaliza esse podcast tão cultural, tão cheio de ideias, tão cheio de reflexões. E encerramos com muita gratidão, É isso né? aí. Obrigada a vocês que nos assistiram até agora. A gente volta na próxima semana com novos assuntos, novos convidados. E eu te espero lá. Até mais.